Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Cássia, eu sou apresentadora do programa Canto e Prosa e hoje o nosso programa é com a Dona Cotinha. Ela que é uma mulher muito forte, guerreira, batalhadora e foi a primeira dama de São Miguel do Passa Quatro e a gente vai conferir um pouquinho desse bate-papo. Dona Cotinha, primeiramente a senhora é um apelido Cotinha, né? A senhora chama mesmo Aparecida Pires de Oliveira, certo? Certo. De onde que surgiu, Dona Cotinha? Porque eu acho que quase ninguém sabe que a senhora chama Aparecida, né? Isso surgiu, Cássia, de mimo. Meu pai mimava muito, e aí eu ficava, e eu também correspondia àquele mimo, né? Eu era muito carinhosa, né? Com eles, com os pais, né? Uma menina muito meiga. E aí eu ficava atrás dele toda hora, né? Papai, Totinha, pedindo bicotinha, né? Meu Deus! E aí foi pedindo, né? E ficava atrás dele. Aí ele conheceu uma mulher no cartório, lá em Silvânia também, que chama Cotinha, né? Aí ele falou assim, sabe que eu vou te dar um novo nome? Você vai agora chamar Cotinha, porque é a menina das bicotinhas. Então você vai chamar Cotinha. Que apelido fofo, né, Dona Carinhoso, Cotinha? né? Carinhoso. Lindo. Então veio do seu pai. Veio do meu pai. E os seus pais? Conta um pouquinho pra gente sobre a história deles, Dona Cotinha. Meu pai era mais minha mãe. E assim, dá gosto de falar, né? Meu pai foi um campeão, né? Assim, aquele homem que só fazia o bem, só semeava frutos bons, sementes boas, né? Ele estava sempre aberto, sempre pronto para atender todo mundo, ajudava muita gente nas fazendas dele, né? Era uma pessoa que doava sempre. Minha mamãe também era assim, só criança que ela pegou aqui de graça, né, sem cobrar um tostão, como parteira caseira, né? Ela deve ter pegado mais de 1000 crianças. Não, isso acho que eu estou exagerando, mas muita criança, muita criança. Mesmo. Então esse seu lado mais humanitário vem deles? Vem deles, do papai e da mamãe. O papai era aquele homem assim, Cássia, por exemplo, estava andando numa estrada, via de longe um embornal, qualquer coisa na estrada, papai, para, minha filha, não é nosso, então não vamos parar. Então ele era de uma dignidade, de uma, assim, uma pessoa que ensinou pra gente isso, né? Tanto que se me mandar eu fazer alguma coisa, se tiver algum troco, pode ser 1 centavo que eu devolvo, porque eu aprendi assim, isso, né? Veio deles. E a minha mãe era aquela mãezona que ficava também fazendo isso, fazendo os partos para ajudar as mulheres, né? Ficava dando conselho. Quando tinha, por exemplo, morria gente naquele tempo, era custoso, né? Eles passavam a noite, papai ajudando a fazer o caixão, mamãe ajudando a fazer a mortalha. Era assim, um casal que doou sempre a vida deles ao menor. Eu acho que, e aí é aí que a gente puxou, né? Veio daí, né? E a família era grande? Quantos irmãos? Não, a gente não era muito. O papai veio de a esposa dele faleceu, ele tinha 2 filhas. Ele casou com novinho, porque acho que quando ele veio para a mamãe, ele tinha apenas 19 anos ou 20, não sei. Ele tinha a esposa dele, chamava Francilina, a primeira esposa, e ela morreu no parto da Divina. Sei. E aí ficaram as 2 meninas, né? Mas primeiro eles namoraram, né? E depois o papai e a mamãe tiveram mais 3. E adotaram vários, inclusive quero mandar um abraço pro meu irmão de criação, Sebastiãozinho Mané. Um abração pro Sebastiãozinho Mané, um abração, bom sabadão. É um irmão querido pra gente. E assim tinha muitos outros, tal de Fleuris, na época. Meu pai tinha muitos filhos adotivos, de coração, né, que deixava em suas casas, mas ele estendia a sua ajuda e ficava de olho, dando o serviço, mas mais dava as coisas do que pegava o serviço, né? E essa criação foi aqui em São Miguel? Foi aqui em São Miguel, na fazenda Buriti. A senhora nasceu e cresceu aqui? Nasci e cresci aqui. Aí eu estudei muito tempo, fiquei minha juventude aqui, né? Cresci aqui com as amigas daqui.
tanta gente que já se foi, Dona Fiinha, Dona Onofre, com as filhas que eram minhas amigas, Maria, uma tal de Maria Madalena, acho que era Maria Madalena, até esqueci. Então foi aquele tempo, né? E eu imagino, Dona Cotinha, que assim, para brincar, aquele tempo era ótimo. Era. Eu penso comigo. Era Imagino que brincadeira. tinha muito lugar para brincar, muita Tinha. árvore, muito campo. Como que foi a Não- sua infância? Não tinha lugar, não tinha brincadeira, mas a gente improvisava, né? Vinha da imaginação, Vinha. né? Era aquela coisa assim gostosa, era passar anelzinho, era Ah, brincar de roda, Uhum. cantar, põe o pé nesse toquinho, brincar de roda, né? Uhum. Fazer aquela roda e cantar, trocar assim experiências, aquelas experiências, né? Uhum. Umas brincadeiras sadia também, tinha muita brincadeira sadia que a gente fazia, os meninos, as meninas, né? Pique-pegue, subir em árvore. Tinha umas brincadeiras fortes também, um tal de rabo de raposa, esses trem que era feio, né? Tinha umas Uhum. brincadeiras, mas nada com maldade. Uhum. Tudo Na inocência, tudo né, na Dona inocência, não era igual hoje. Não tinha celular, né? Uhum. Apesar que eu não sou contra a tecnologia, né? Porque também a tecnologia trouxe muito avanço, né? Sim. Mas eu falo assim, no plano de Deus era mais fácil, né? E eu acho, assim, muito louco a gente imaginar a diferença que é em pouco tempo, né, Dona Verdade, Cotinha? verdade. E a senhora pode viver, assim, mudanças muito bruscas, né? Porque nossa vida era assim, sentava de noite, rezava o terço em família, contava história, não almoçava, não jantava sem rezar, ou então pensar em alguém que estivesse com fome. Uhum. Então era assim papai e mamãe tinham muita preocupação com isso, né? Uhum. E assim Então, foi estendido, minha família também foi assim. Além né? desse lado humanitário da senhora, a fé também, a religiosidade veio deles. Foi deles. Uhum. Foi E os deles. avós, Dona Cotinha, a senhora teve contato com eles? Eu tive com os avós maternos. Uhum. O paterno também, mas muito pouco. Uhum. Foi bem menos, porque meu avô morreu muito cedo, né? Uhum. O avô paterno morreu muito cedo. Mas também tive convivência. Eu lembro até do dia que ele faleceu, da hora que ele faleceu. Uhum. Que tinha uma pessoa lá fazendo oração para ele, e ele virou para o canto e silenciou. Eu lembro disso como hoje, é um retrato na minha frente. É uma das memórias mais antigas que a senhora tem? É uma delas. Uhum. Essa é uma. E eu era pequena, né? Eu não sei quantos anos que eu tinha, mas eu era pequena. Uhum. Talvez uns 7, 8 anos, por aí. E eu imagino que a senhora pedia muita bitoquinha pra ele também. Mas era sem parar, era um ciúme só de todo Ai, mundo. meu Deus. Foi bom, né? Que meu pai foi embora tão cedo, né? Pro céu, Uhum. 58 anos. Então, tempo de pequena aproveitei, depois de velha, também mais velha, aproveitei. E foi um momento bom, né? Ah, eu imagino. E em relação aos estudos, a senhora estudou aqui em São Miguel, Dona Eu Cotinha? estudei aqui até enquanto tinha jeito, né? Uhum. Fiz Hoje eu nem sei como é que chama mais esses estudos, né? Mudou, né? Mudou Mudou muito. tudo. Eu tô até parada, né? Uhum. Nesse aí. Mas eu estudei, né? Era naquele tempo, a gente começava pelo primeiro, segundo, terceiro. Hoje eu falo tudo é série, né? Tudo mas naquele tempo não, né? Uhum. Depois tinha admissão, né? Uhum. Admissão já foi depois, né? Eu acho. Então eu estudei aqui, fiz esses primeiro aqui, Uhum. muito lá no colégio, com o nosso diretor José Arnaldo e Dona Evani Batista, né? Uhum. Os meninos todos, era uma coisa muito boa, um amor que eles tinham pelo colégio, né? Uhum. Até muito boa. Aí a senhora, depois que terminou os estudos aqui, não foi pra Goiânia, pra outro lugar pra dar Não. continuidade? Ficou aqui Aí mesmo. fiquei aqui enquanto eu estudei até acabar e parou. Parei, né? E outra parte da vida da senhora, Dona Cotinha, que eu também adoraria conhecer um pouquinho mais, foi do seu romance com o Dr. Elcio. Como que foi o inicinho ali? A senhora poderia contar pra gente? Posso. Foi assim uma história assim engraçada, né? Porque eu estudava, ele era meu professor, né? Ah, que bacana! E aí ele ficava me namorando, né? De longe, eu também corria dele, mas no fundo, tinha Já tinha um sentimento. Tinha, eu acho que tinha, né? Mas eu era muito pequena, eu tinha apenas 10 anos, 11 anos, né? Aí eu lembro que eu descia da escola, correndo de 2 pés, aqueles corridinhos de menina daquele tempo, né? Não tinha vergonha de nada. E ele morava perto lá de casa, e eu era muito amiga da Ana Maria.
Um abração, Ana Maria. E, então, eu ficava lá vendo ele mexendo comigo, né? Toda hora olhava e tal. Dava uma piscadinha. Naquele tempo era gostoso, porque você namorava, mas você não tinha avanço em nada, né? Você podia ficar tranquilo. Os pais nem vigiavam a gente muito, porque não precisava, né? Aí até que um dia ele, para encurtar a história, né? Na escola foi assim, com muito respeito, a gente ficou até que eu terminei e saí, né? E aí a gente ficou vendo porque eu ia na Ana Maria, que era irmã dele. A minha sogra, a Dona Maria, gostava demais de mim, eu também muito dela. E a gente ficou, eu tinha muita amizade lá, né? Aí ficou aquela conversa, mas assim, né? Até que um dia ele teve coragem, para ter mais prático, né? Ele teve coragem e foi lá em casa e pediu namoro. Juntou, acho que nesse tempo, era o Zezico, o Afonso, um punhado de gente aí, amigos do Elcio, né? Daquele tempo, os boêmios daquela história, daquela vida, né? E aí foi lá e pediu a mamãe, mas o papai para namorar comigo. E eu fui, não queria, fiquei brava, falei, não quero namorar com você não. Não quero namorar não, só quero ser amiga, né? Mas aí fomos namorar. O sentimento falou mais alto, foi ali começando. Mas eu era brava, né? Era um namoro assim, não encosta em mim não. Hoje em dia é muito diferente, não é, Dona Cotinha? Muito diferente, mas ele também sabia me respeitar, porque o papai e a mamãe já contou o xadrez pra eles, né? E aquela época parece que era assim, só de mãos dadas, era mais assim o namoro? Mão dada foi quase os dias do casamento. Eu lembro que faltava acho que um mês pro casamento, a gente desceu numa festa aqui no Passa Quatro, no Vai e Vem, aí é que eu peguei na mão a primeira vez. Nossa, Dona Cotinha. É namoro mesmo, bonitinho. Incrível como as coisas mudam, né? Hoje em dia já não é assim mais. E aí eu também não tinha estudado, mas ele não saiu também, né, para estudar e ficou. Depois a nossa história continua, que ele foi, ainda a gente foi trabalhar fora, que estava aqui difícil, né? Depois do casamento, né? Em Goiânia? Não, a gente foi para Vianópolis. Por isso que a gente tem esse laço Vianópolis, muito forte. né? Aí a gente foi para Vianópolis, foi convidado por um prefeito da época lá, acho que era um amigo dele, o Argentino, e um prefeito que tinha lá, eu não sei se era o Neito, até se era o João, um prefeito lá, até esqueci. Veio aqui, ficou sabendo que eu estava passando dificuldade, né? E ele é um cara muito inteligente, né? Um rapaz assim, muito... Ele já tinha morado em Vianópolis também, tempo da juventude dele, né? E aí convidou a gente, foi que a gente foi para lá. Aí sim, só para terminar a história do estudo. Aí ele foi estudar e eu também fui estudar, mas nós fomos criar os filhos, né? Aí conciliou. Aí conciliou. Aí eu estudava um pouco, ele estudou até um pouco, parou e eu estudei um pouco. Aqui ele já fez, né? Naquele tempo era Madureza. O ensino médio. Madureza. Não, aqui ele fez Madureza, que naquele tempo era Madureza. Que hoje é o... Fundamental. Não. É aquele curso online, né? Madureza que chamava. Supletivo. Sim. É supletivo? Eu acho que... um estudo assim. Eu sei que ele fez tudo e passou e do primeiro e segundo grau ele fez. Aí ele já formou, né? E aí a gente foi lá, a gente foi revezando. Ele estudava aí, nós fizemos uma proposta para o outro, né? Ia revezando para cuidar das crianças. Mas nós tínhamos mamãe, tinha minhas irmãs, Inácia, né, do Manel Tobias. Todo mundo ajudava. Todo mundo ajudava. Tem minha irmãzinha, né, Divina, que essa foi morar com a gente, né, que é uma irmã pra gente... Igual a Kika também, né? Tudo mais a Divina morava lá em casa. Então ajudou a gente também, né? E assim, todos. E a gente foi indo. Eles estudavam um pouco, eu estudava um pouco. E eu fui muito doente, né? Nas minhas gestações, né? Dona Cotinha. Muito doente. Foram Tive 3 difíceis? abortos, né? Foi assim, muito complicado. Mas nós fomos revezando. Às vezes a Inácia tinha que ficar um mês lá comigo. A Maria, minha irmã, também, que é uma adotiva, né? Da mamãe. Aí, ó, tem ela, que é uma adotiva de morar com a gente. Eu não expliquei. A Maria, do Velino Carvalho, a mamãe ganhou ela no dia do parto, que ela fez o parto e a mulher, antes de morrer, deu para ela. Então, desde bebezinha. Ela morou com a gente. Ela foi adotiva, é do coração mesmo. Aí, então, a gente foi estudar, né? E ele fez faculdade, ele fez
o estudo dele direitinho, que ele queria fazer direito, né? Quando ele formou, aí ele parou e eu fui um pouco. Fiz o primeiro grau, fiz o magistério, formei no magistério, parei. Aí depois ele estudou, fez umas pós-graduação, eu parei. Depois aí eu fui fazer assistência social. Formei em assistência social. E tá aí, e fez um trabalho. Quando a senhora foi a primeira dama aqui de São Miguel, a senhora já tinha esse curso ou ainda não? Não tinha. Veio depois, então. Só na outra que eu fui, que naqueles pouco tempo que eu fiquei, que eu já tinha. Dona Cotinha, eu esqueci de falar no início, a senhora é muito querida aqui em São Miguel do Passa Quatro. Obrigada, eu também amo todo mundo, um beijo para todo mundo, eu amo demais, quero muito bem para São Miguel do Passa Quatro. Nossa, tem muitos afiliados. Inclusive, um abraço para todos, né? Não só a senhora, mas também o doutor Elcio. Acho que a família é muito querida, né? A nossa família é raiz aqui, né? E quer o bem de Passa Quatro, não importa o como, desde que seja dentro do plano de Deus, mas a gente luta para o bem de Passa Quatro, que é a nossa terra querida, né? Isso. Eu acho que muito desse carinho todo que as pessoas têm com vocês, muito é do início ali do nosso município, né? Com que o doutor certeza. Elcio foi o primeiro prefeito de São Miguel do Passa Quatro e a senhora foi a primeira dama. Sim. E aí a senhora teve um papel fundamental nessa administração, que a senhora veio aí com um trabalho maravilhoso na ação social, né, dona Cotinha? Graças a Deus, foi muito bom. A senhora e o doutor Elcio, vocês já eram engajados com política? Não éramos. O nosso desejo de política aqui foi simplesmente, e é até hoje, simplesmente para o bem da cidade. A gente queria, era o bem da cidade. Quando houve a proposta que ia fazer emancipação, né, a gente foi também participar disso e gloriar, né, e ficar feliz. E como a gente foi escolhido, nem lembro como que foi, né? Mas a gente foi escolhido para ser o primeiro prefeito, a gente sabia também da batalha que ia ser, né? Mas a gente queria conquistar algo melhor para aqui, para a cidade, porque essa é a nossa vontade, é o nosso desejo. Qualquer coisa para nós que até hoje que a gente foi político aqui, até então, foi para isso, para ver o bem da nossa cidade, porque eu posso dizer com a boca cheia, nossa cidade, né? E eu imagino que ali, no momento, no início de tudo, deve que deu um medo, não deu? Começando tudo do zero, dona Cotinha, né? Foi do zero. A gente, vamos supor, ganhamos, né? Aconteceu, ganhou, e então foi assim. Mas por outro lado, Cássia, era do zero. Mas por outro lado também, era uma alma que fervia, era o sangue que fervia. E a alma da gente era pronta, né? Pronta para trabalhar, para correr atrás, a gente era jovem, né? Nós tínhamos nossos filhos que tinham muita vontade também de trabalhar. E aí foi difícil. A gente, inclusive, teve que... O Elcio, eu lembro, na época, deu uma formação para os nossos filhos, que na época estava mais preparado, né? Deu um curso para eles virem ajudar a começar, né? Porque não estava tendo nem funcionário ainda, né? Apto, né? Sim. E estava difícil ainda de escolher as pessoas, porque o povo não estava acostumado com aquilo, né? Era uma novidade. Eu lembro que o doutor Elcio já veio aqui no meu programinha uma vez, e ele falou assim, Cássia, não tinha nem caneta. Nem uma caneta, nem uma enxada para começar, nada, não tinha nada. Mas... a gente usou também, Cássia, da nossa vontade, e também Deus foi muito misericordioso com a gente, sabe? Tudo que a gente queria, tudo que a gente pensava em fazer, a gente tinha as portas abertas. Aí a gente foi nesse tanto, a gente improvisou o colégio, né, que foi ali em cima. A prefeitura começou lá. Começou lá e improvisou lá e nós ficamos lá. E depois foi indo, e aí eu fui para Brasília, fui eu que fui. E o Elcio para um lado e eu para outro, né? Os dois em conjunto, somando forças, isso, né? E os filhos ajudando, né? Todo mundo, a família. E muita gente da cidade apoiando e ajudando, né? Também. Todo mundo colocando um tijolinho para construir a cidade. Se você ver a beleza que era o povo, a participação do povo. O povo era feliz, o povo sorria, o povo tinha alegria de fazer. Quando eu falava assim, vamos fazer um mutirão para levantar uma casa para uma pessoa,
O povo corria, Cássia. E eu Ai, que também lindo. pegava nos tijolos, eu também ia para lá e a gente Uhum. fazia. Era muito belo. Aí, Cássia, então eu fui para Brasília. Nesse tempo, o Íris que estava lá. Eu lembro que ele me deu todas O suporte o necessário. suporte de começar a prefeitura. Deu Uhum. mesa, deu cadeiras, deu tudo que precisava para a gente começar, ele doou para Uhum. mim. As primeiras coisinhas, então, Foi foi começando com isso. começando a organizar. Foi. Aí ele cedeu, o Elcio foi para o outro lado, para Goiânia, já conseguiu outras coisas. Aí com o primeiro dinheiro que ia arrecadando, já ia comprando. Uhum. Eu lembro que aquela casa paroquial, nós tivemos que sacrificar um salário de uns funcionários com eles, aceitou todo mundo Uhum. para poder construir a igreja paroquial, porque nós não queríamos também que a prefeitura crescesse, mas tinha que crescer a parte religiosa. Uhum. Aí a gente queria fazer a casa e buscar um padre também para trazer para cá. Uhum. Então foi tudo assim. Então foi tudo pensado assim para crescer Foi. tudo junto, a cidade junto, O todo povo- mundo junto. E só para te falar o tanto que o povo ajudava, né? E os fazendeiros. Aí a gente foi começando. Aí eu fui também com o meu lado. Naquele tempo tinha assim, não tinha esse negócio de ficar programando com papel. E eu não tinha esse negócio de papel. Uhum. Mas eu tinha minha consciência tão tranquila que também naquele tempo não tinha essa cobrança, né, de papel. Uhum. E eu mandava o peito, né, trabalhando mesmo, não olhava nada. E Dona Cotinha não tinha celular, internet, como Não. nós já citamos anteriormente, Não. então era tudo mais assim difícil, né? É só tinha o celular, que ir o pessoalmente. telefone, só o telefone Telefone fixo. já tinha. O telefone fixo depois teve, nós montou, né? Ah. Não tinha, eu trouxe orelhão pra cá, Nossa. eu que botei esses trem. E aí era o Elcio para um lado e eu para outro, né? Uhum. Assim, e os meninos ajudando, aí formou muitas pessoas, que eu não vou falar o nome de ninguém aqui hoje, né? Uhum. Que são Porque tantos, né, são Dona tantos, Cotinha? são tantos. Tantos anjos de guarda que veio de espontâneo, os fazendeiros que me ajudaram. Você precisa ver o tanto que era lindo demais. Uhum. Meus menininhos da creche, que eu primeiro fui construir a creche, não tinha dinheiro da prefeitura. Nossa, A e prefeitura apoiou, mas eu tive que fazer bimbo, né? Ganhei garrotinho dos fazendeiros. aí? Nossa, Aí os Dona fazendeiros me Cotinha. deu, fiz rifa e foi construindo aquela creche José Calixto ali, assim, Uhum. que até hoje sou triste de ter mudado ela, né? Uhum. Fiquei triste, porque aquela foi a minha primeira aventura de amor, Uhum. né? E a Foi senhora- o meu primeiro pacote de amor, Uhum. né? E que a eu senhora dei. até se emociona de falar sobre esse trabalho, né, Dona Emociono, Cotinha? porque foi fantástico, sabe? Eu Aquele imagino amor. o quanto foi difícil, Dona Cotinha, porque não é fácil começar uma coisa do zero. Ainda mais um lugar assim grandioso para as crianças, Não né? foi fácil, não foi fácil. Depois esses meninos foram para lá, só para resumir, aí eu que não tinha comida. A prefeitura não dava conta. E aí, meu O Deus? prefeito me apoiava em tudo, mas não tinha. Não tinha verba, não tinha né? verba, né? Não tinha fortalecimento de vínculo. Você imagina se hoje tivesse, É. né? Uhum. O que hoje tem. Uhum. Se tivesse o que hoje tem. Aí dá. Hoje tem, por exemplo, quando você vê fazer uma festa grande na ação social, não é nenhum mérito de nós, primeiras damas, que lá é o fortalecimento de vínculo. Quer dizer, não deixa de ser um mérito, porque o trabalho tem que ser feito para poder acontecer o fortalecimento ficar recíproco, né? Vai e volta, né? Uhum. Mas naquele tempo não tinha isso, né? Era tudo assim. Mas eu não deixava faltar nada, Cássia. Quando, por exemplo, faltava um remédio no hospital, o que eu fazia? Eu corria e eu apanhava o carro com o meu motorista, que era o seu João Mateus. Um abraço, João Mateus, motorista de primeira. Foi um parceirão ali naquela época. Foi parceirão. E o nosso saudoso Josemir. Foi Uhum. a Aninha do Pedro Pompito também. Foram pessoas Foi uma guerreiras. soma de forças, né, Dona Nossa Cotinha? Senhora, esses foi assim, eram meus assistentes, né? Aham. Então eu ia para a SEMI, que hoje não tem, eu mesma enchia o carro de remédio e trazia. Uhum. Então a senhora colocava a mão na massa, corria aqui, corria ali. Por isso que... No hospital não faltava remédio para ninguém, não tinha ninguém que marcasse consulta e esperava também não, porque ali chegava o respeito humano
tinha que acontecer. Você chegou a pegar uma receita, você não vai voltar a pegar a receita, não, você vai levar agora. Esperava, acontecia. Meu tempo foi assim, né? Eu não deixei, não faltei o respeito com nenhum ser humano, né? Foi assim, muito legal. Aí eu ia para as roças, pedia mandioca, pedia banana. E assim fui indo, trazia os trem para os menininhos comer. A minha querida Maria do João Mateus ficava lá rezando e multiplicando as coisas que a gente ganhava. Foi assim um trabalho muito bonito. Eu não sei se estou falando demais, Cássia, Não, porque meu eu acredito que todo mundo que está em casa deve estar gostando muito de ouvir a senhora. Inclusive, olha só, o Coldeci Borges mandou um recadinho aqui, ó. Quero desejar um bom dia para você, Cássia, um bom dia para a dona Cotinha e todos os ouvintes da rádio. Um abração para você, Coldeci, e ele ainda complementou. Parabéns pelo seu programa. Muito bom resgatar as raízes do nosso município. Ô, Coldeci, companheirão meu também, naquele tempo. Tava muito junto, forte, tava. tentando construir nosso município para ser hoje que ele é. Grande abraço, Coldeci. Parecia um filho pra gente. A gente mandava pra aqui, mandava pra ali. E eles eram muito obedientes. Tinha que correr para todo lado, né, Tinha. dona Cotinha? Porque tava começando, não tinha jeito. Ação social não tinha, né, Cássia? Onde que foi a sede? Como que foi? Não tinha. Nós alugamos uma casa. Eu atrapalhei você fazer a pergunta. Não, tinha. Não, pode dar continuidade. Não. A gente alugou uma casa. Alugou uma casinha. Primeiro, o nosso predinho, que até hoje eu choro por ele. Aquele em frente à praça. Lá eu subia com meus menininhos quando precisava, mostrava para eles aquela beleza. Aquilo ali foi um dilacerar, né? Mas fazer o quê, né? Não era a nossa administração, porque se fosse a gente tinha restaurado, né? Esse era o nosso desejo. Mas aí a gente alugou essa casa e como não tinha ação social, e a pobreza era grande demais, e a pobreza também de espírito naquele tempo, né? Eu peço licença do povo de Passa Quatro para falar isso, mas era muito difícil, porque eu também vivia essa pobreza de espírito, de tudo, né? Então, nós tínhamos, assim, crianças que eu criei dentro da ação social, tipo os meninos da Enésia, várias crianças, idoso, tipo o seu José Mané, que eu criava o dia inteiro, eu cuidava dentro da ação social dessa casa lá, de tarde eu levava para casa, porque não tinha um lugar, não tinha creche, não tinha nada, né? Então eu cuidava desde dentro, lá junto comigo, na ação social. A senhora fez o que os seus pais faziam, né? Pegava para adotar, né, dona Cotinha? Aí de tarde eu entregava os nomes, cedo buscava, e não deixava faltar nada, né? As doenças não tinham um lugar direito para ficar, mas eu tinha, assim, por exemplo, os que estavam na roça, eu buscava para a cidade. Aí o que eu fazia? A cidade inteira fazia revezamento junto comigo. Eu também tinha o meu dia de dar banho naquela idosa, naquele paciente, naquele enfermo. Aí a gente dava a semana inteira, ajudava, ia lá, eu ia, as meninas da cidade iam, qualquer uma ia. A gente tinha o revezamento das senhoras, de todo mundo, quando era gente que precisava de homens, homem também se colocava à disposição. Era assim muito, muito aconchegante. Eu acho que é por isso que as pessoas têm todo esse carinho com a família da senhora, né? Porque vê o trabalho que foi feito, vê o quanto era assim um trabalho humano, né, dona Cotinha? Foi, eu respeitei muito. Por exemplo, eu não tive nem privacidade, né, Cássia? Eu não podia. Eu não podia, por exemplo, eu sentar, igual eu vejo, assim, às vezes fazer, né? O problema do outro não pode ser do outro. O problema tem que ser meu, primeira dama, porque eu sou responsável. Por que eu sou a primeira dama? Eu sou a primeira lá, não é para ficar chique e ter um nome de primeira dama. Colocar a mão na massa, arregaçar as mãos. Se eu estava almoçando, chegava uma amiga minha, tem gente aí que vai falar assim, verdade, eu estou escutando isso. Falava, eu estou precisando de uma pomada para passar no olho, para passar não sei o quê. Eu da janela mesmo, eu ia lá, atendia a pessoa. Eu não tinha esse negócio de me resguardar, me esconder. E na rua atendia todo mundo, o Elsa atendia todo mundo, a prefeitura era aberta. Foi um negócio de louco. Aí nesse tempo a gente já foi. Posso falar ou você quer perguntar? Pode falar, fica à vontade, dona Cotinha. Aí a gente já foi correr atrás, né? O Elsa foi correr atrás e eu fui correr atrás. Eu fui correr atrás. Primeiro, um abração para esse povo que está falando de nós aqui, né? Todo mundo.
Por exemplo, eu tinha um sonho de arrumar aposentadoria. Eu fiz mais de 100 aposentadorias. Ganhei até uma placa na época pelo trabalho que foi feito. Aposentei mais de 100 pessoas naquele tempo, assim, correndo atrás. Eu mesmo, não precisava ninguém. Eu e esse Josemir, seu Josemir, que ia atrás e aposentava. Aí fui buscar e eu tinha um sonho de pôr o sindicato do Fundo Rural aqui. Começou nessa época também. Aí eu trouxe o Fundo Rural pra cá. Só porque a outra primeira dama, que eu não vou citar quem, entrou e acabou com ele, né? Mas ele estava aqui, já tinha vindo. Aí o Elcio buscou o Banco do Brasil, buscou o BEG, buscou um monte de banco, buscou o Correio, buscou... Aí esses trem tem aí hoje foi trazido da nossa época. Não vejo nada que foi depois. Foi o início ali uns que conservou e os outros acabou. Que fez com que hoje nós tenhamos a cidade que nós tem hoje, né, dona Cotinha? Verdade. Que vem crescendo cada dia mais. E, dona Cotinha, eu fico olhando, observando a senhora conversar, a senhora tem um poder de oratória muito bom. A senhora sempre foi assim, conversadeira, comunicativa, essa simpatia sempre, desde criancinha? Desde criança, fui falante. eu acho, assim, até que... A primeira palavra me dá uma bicotinha. A primeira palavra. Às vezes eu tenho que me repreender para me fazer um pouquinho de silêncio, né? Porque eu gosto de falar. Mas é graças a essa oratória, a falar que a senhora correu atrás e buscou tantos benefícios naquela época, né, dona Cotinha? Não tinha nada, cirurgia, tudo, a gente conseguia tudo. Inclusive, Emanuel, que eu vou falar para você, que foi um adotivo, né, que você perguntou. Sim. Me conta um pouquinho dessa história, dona Cotinha. Como que foi essa história de amor, essa adoção tão bonita que teve? Aí Emanuel também foi criado na ação social, isso que eu ia te falar, né? Emanuel a nossa querida Ina, né, que eu respeito muito, Ina, um abração para ela, que a Rosinha vai falar para ela de mim, ela sabe quem sou eu, com certeza. E amei demais essa situação, porque para mim era um desafio, né? E ela engravidou, e sobre a gravidez eu não quero falar, né, como foi, eu não quero, mas falar sobre os frutos, né? Que aí, foi o lindo Emanuel. Quando Emanuel nasceu, aí Emanuel, eu sabia que tinha que ter um jeito dele ficar, porque lá com a mãe era difícil, né? Sim. Aí a gente anunciou, eles falaram que podia anunciar, anunciou para as famílias, né? E tinha 10 famílias que queriam ele. Então veio as 10 famílias que iam ficar com Emanuel, inclusive tinha de Vianópolis. Só que, quando ele nasceu, aí acompanhei a gravidez dela todinha, levei aqui como não tinha lugar dela ficar, para preservação dela, eu levei ela para Vianópolis, coloquei lá no abrigo de idoso. Deu todo um amparo, né? Dei todo o amparo, ia lá, levava para o médico, voltava, eu que dei assistência, e paguei tudo, né, mas levei ela. E aí, quando chegou o dia do parto, para não ser diferente, né, meu querido doutor João e a minha querida doutora Orlandina, um abração para eles, que são meus amigos de primeira hora. Então, fizeram o parto dela e tomou conta de tudo, né? No Hospital de Bela Vista. E aí, nesse tempo, quando Emanuel nasceu, ele nasceu doente. Com 3 dias, nasceu sadinho, perfeito. Com 3 dias, ele teve uma crise respiratória. E dessa crise ele ficou com várias sequelas, né? E aí eu comecei a anunciar as famílias para adoção que tinha pedido, né? Um chegava e falava assim, não, eu não quero menino doente, não. O outro chegava. Nesse tempo que ele ficou doente, foi assim, uma luta, né? Porque depois tem uma história dele, que foi para Goiânia, isso não dá tempo de contar tudo. Mas foi uma história lindíssima, porque a gente batalhou até a vida dele. Uma história de superação, de força, de fé também, né, dona Ele morre hoje, morre amanhã. Não tinha leite, não podia tomar outra coisa, tinha que caçar leite no banco de leite, levou mãe lá para mamar. Era um caso muito sério, então. Aqui, inclusive, tem que agradecer a nossa querida Maria do Bazé, deu mamar para ele. Foi a mãe de leite. Foi a mãe de leite. Tem outras, a Dirce também. Tem mais gente que, me desculpa se eu não lembrar agora, perdão, porque
Até se alguém tiver esquecido aí, podia até falar aí para você, né? Uhum. Porque foi muita gente que ajudou, né? Uhum. E aí, Emanuel foi vivendo, né? Uhum. Porque as famílias foi até a 10ª, eu não quero menino doente. Aí, o que? Conclusão, eu estava na ação social, eu levava ele de dia, cuidava de lá, na ação social, as meninas me ajudavam, todo mundo, virou um filhinho, né? Da ação social. Uhum. E aí, inclusive, a menina do seu Pedro Pompírio, a Aninha, dedicou um tanto nele que você não tinha explicação, sabe? E foi pegar namoro todo mundo. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui sair, aí era a hora. Agora, o que fazia, né? Eu ia embora e a ação social, e se a próxima... Porque estava no final do mandato. Tava, meus meninos ficavam em casa, mas não tinha nem jeito, né, de cuidar, né? Eu levava ele de noite, eu ficava, mas ele não dormia, Cássia, ele chorava dia e noite. Tem muita gente aí que tinha oportunidade de bater na porta para ver eu em pé com ele no colo, abria na hora. Acho que talvez até testando se eu estava acordada, que ele chorava sem parar. Então, eu trabalhava o dia inteiro, de noite, eu ficava à noite acordada com ele, né? E foi assim, mas até aí estava indo bem. E depois, quem que ia tomar conta dele? Foi aí que a senhora adotou ele? Aí foi assim, eu pensava assim, se 10 enjeitou, eu vou ser a 11ª, né? Então, aí conversamos com os meninos, aí foi uma luta, né? Se eles aceitassem ir como irmão, todo deficiente daquele jeito, que ele tinha todos os problemas, né? E eles aceitaram como irmãozinho, aí a gente levou. Então, a história de Emanuel... O mimo da família, o xodó. Muito doente, mas Deus me ajudou a cuidar dele até fazer 18 anos, né? Ele viveu até os 18? Até 18, porque eu até fui uns tempos olhar no São Cotolengo para levar ele, mas quando eu visitei, eu vi que ele ia sentir falta da família. Do afeto ali, do aí eu dia me a dia. dediquei, me entreguei inteirinha, né? Não tive jeito. Por exemplo, falar só um pouquinho, que eu acho que eu terminando nosso programa, né? Tá quase chegando ao final. Aí, uma coisa que era muito belo no tempo meu também, assim, era quando o pessoal da ambulância. Quero agradecer todos. Nossa, era muito, eu não vou falar nome de nenhum aqui, porque senão eu posso correr o risco. Na época, certinha quem era, né? Eu lembro bem do Jairo, lembro do Theo Contessi mesmo, mas assim, o quanto era bonito, né? Que eles aceitaram fazer o curso de primeiros socorros com ele, porque se fosse levar uma gestante e ela passasse mal no caminho, eles pudessem fazer o parto, cortar o umbigo, ensinei tudo, eles tinham todo o preparo das ambulâncias, o maior respeito que eles faziam, inclusive aconteceu, não vou citar de quem, mas aconteceu um parto no meio da estrada, um dia. Eita, dona Cotinha, que história, que história. Eu imagino que deve ser muito gratificante. Muito. Contar essa história hoje, relembrar os sentimentos, as emoções, os desafios que teve naquela época, né, dona Cotinha? Foi grande, mas foi muito bonito também, foi muito lindo. A gente via, só de ver assim, o sorriso das pessoas e a liberdade do meu amor com todo mundo e da reciprocidade. Quanto eu amava, quanto eu era amada. Assim, chego a me emocionar, chega a se emocionar, porque é muita saudade daquele tempo que eu podia fazer tanta coisa para tanta gente. Hoje eu vejo tanta coisa que eu queria ajudar e hoje eu não tenho essa oportunidade de falar. Mas a senhora já fez tanto. Olha só, a dona Maria das Graças que mandou esse recadinho, resumiu muito bem isso aí, ó. Foi. Resumiu que tá de parabéns a sua história, tá de parabéns a sua trajetória. A senhora colocou as mãos na massa mesmo, fez tudo que tinha que fazer e fazendo tudo com muito amor, que é o mais importante, né, dona Cotinha? Então, vou contar só um detalhe, porque eu acho que está terminando. Quando a gente foi fazer, que aquelas casinhas ali da Vila Mutirão, aquelas casinhas ali foi tudo feito dos braços. Por tudo pela comunidade e a gente. Eu também pegava, né? E uma coisa que, assim, você viu tanto que eu queria bem o meu povo, é que até quando foi fazer as casinhas, que doou os terrenar, eu fiquei com uma preocupação. Tá abaixo do cemitério.
Uhum. Vai que essa água está contaminada, né? Uhum. Aí Verdade. mandei examinar a água, a água é limpinha, não tem nenhum problema, você ter tudo Tudo carinho. no cuidado, no detalhe, né, dona Cotinha? Não é assim, vai lá e fazer. Não. Tem tudo um olhar com amor, com carinho pelo outro. Tudo, porque a gente é o seguinte, agora a campanha da fraternidade fala muito disso, né? Da fome da comida a quem tem fome, né? E a gente fica pensando assim, quando chega, muita gente critica. Ah, mas aquele lá não se ganha nada não, que lá está aproveitando, pode trabalhar. Mas não questione, meu povo, não questione. Quem chegou em você e pediu, é porque já está um sofrimento. Você acha que é fácil chegar e pedir alguma coisa? E por isso que a gente tem que fazer o máximo para ajudar, né? Não questione se você está aí na prefeitura, como naquele tempo eu estava, eu podia, né? Então, é isso. Foi maravilhoso ter a senhora aqui hoje no nosso programa, dona Cotinha. Eu fiquei muito feliz da senhora ter topado vir. Eu sei que é corrido, tem muitos afazeres, e a senhora falou assim, não, eu vou lá no programa da Cássia. Então eu fico assim, imensamente feliz por a senhora ter vindo e ter dividido um pouco da sua história, ter falado um pouco da história aí do nosso município. Foi assim, maravilhoso. A senhora marcou, sem dúvidas, o nosso programa nesse sabadão de hoje.